E você teve muito problema com a mancha, com a organizada, assim, nessa época de Palmeiras, ou sempre foi tranquilo, assim? Teve algum episódio de cobrança, assim? Porque o Serdã, ele veio aqui, uma época. ele falou que o Felipão ligava pra ele e falava assim, ó, vai buscar os caras na night. Olha como é que era a Porque era uma situação. outra época do futebol e o técnico também usava pra... E aí, o Serdã já foi te cobrar na night? Eu tinha uma relação boa com o Sedã. Eu gostava, a gente gostava, mas é o que eu tô falando assim, nós não éramos de... Essa época não tinha muito celular, era bom que o pessoal não achava muita gente, né? A gente conseguia se esconder Não tinha bem. disque balada, né? No dia a gente conseguia se esconder bem. Mas era muito normal, né? Assim, o atleta, aquelas que eu falei, era muito mais difícil, tinha poucas opções. E cujo atleta também tem que ter um momento dele, né? De poder... Mas é o que eu tô falando, esse grupo aí, esse elenco aí, de antes, né? De 99, ali, fazia muitas coisas mais juntas, assim, sabe? Gostava de se juntar, bater papo, não era tanto balada assim. Já depois já tinha um grupo mais dessa situação, já não tava mais ali, já tava mais casado, já tava com a patroa. Antes eu era menino, ainda era solteiro. Mas eu tive um problema. Tive um problema assim, não com a mancha, que eu sempre me dei muito bem com o pessoal, mas numa época que teve uma situação. Que acho que até o Alceu já falou sobre isso, sobre alguns jogadores, e falar sobre alguns jogadores que era pra pedir pra torcida tirar. Que pagavam a organizada pra não criticar. E aconteceu mesmo isso. Ixi, Maria. Então, assim, aconteceu um episódio também parecido, como aconteceu com o Alceu, comigo. Mas passou rápido, porque meu quarto era o quarto da várzea, entre aspas. Pô, a gente ficava jogando videogame, era o que tinha na época, baralho, computador, essa época tava começando laptop. Então a gente ficava. Então eu sempre fui um cara muito de grupo, né? Até hoje, com a minha função como gestor de futebol, né? Como diretor executivo de futebol, eu sou muito próximo dos atletas, gosto dessa relação. Tanto que esses moleques subiram na época, eu falo Diego e Souza, que são super meus amigos hoje. Eu dava muita moral pra eles, sempre gostei de ter uma relação. Então esse foi um episódio meio chato na época, né? Também não vale a pena citar nome, mas muita gente sabe assim o que aconteceu e lembra do que aconteceu nessa época. Mas como é que foi? Tipo, algum companheiro, colega seu, pagou a organizada, não sei se era a Mancha ou outra organizada, pra não criticarem ele? Ou pra criticar também. Ou pra criticar outro. Ou pra falar alguma coisa por algum tipo de inveja, ciúmes, ou não gostar, ou por vaidade, ou por ego. Por briga de posição mesmo. Ou por ego, vaidade, um monte de coisa. E eu também estava envolvido como aconteceu com o Alceu, teve... Eu tô falando isso porque você perguntou e eu sei que o Alceu falou isso recentemente em umas entrevistas. Mas é passado também, já passou, tá tudo bem. É uma coisa da época. Eu sempre tive porque eu sou de São Paulo, pô. Eu sou nascido e criado na Lapa, na Pompeia. Então, pô, sempre conheci os palmeirenses, sempre tive relação com o pessoal da torcida. Então, sempre fui muito amigo do pessoal. Mas aconteceu um episódio desse por essa situação isolada. Mas não se perdurou por muito tempo que aí o pessoal foi na defesa, falou, pô, não, e acabou passando por isso mesmo. Hoje em dia tem isso? Não sei. Acho que não. Acho que também porque é muito blindado hoje. Você vê a lei, ela não deixa, né? Acho que é mais distante. Antes era muito perto. Difícil, A torcida, por exemplo, pedia pra ir no CT, normal, acho legal. Pô, ir lá torcer e tal. Mas pra cobrar, eles abriam pra cobrar, mas numa cobrança mais forte. A cobrança tem que ter. Se você jogar em clube de alto nível, tem que estar preparado pra ser cobrado. Sim. Eu, minha vida inteira, que eu te falei, mesmo todos os clubes que eu joguei fora, eu sempre fui cobrado, porque é alto nível. Cobrança tem que ter. Mas depende muito como é essa cobrança, por parte de quem vem. A agressão por aí pode acontecer algum tipo, como aconteceu, né? No Palmeiras com o Wagner. Wagner, João Wagner, já com tem João, várias situações. Então aí isso é inadmissível, né? Quando entra essa situação, acho que já é vandalismo. E aí, curtiu a resenha? Então pra ver o episódio completo é só clicar aqui no link da descrição. Valeu, avante palestra e Seguros Porco!